Nova York, 11 de setembro de 2001. Acordei cedo. Muito cedo. O tipo de manhã que parece gritar normalidade. Céu limpo, nenhum vento e aquele sol cortando entre os arranha-céus como uma bênção silenciosa. Eu tomava um café na esquina da Church Street, anotando ideias para uma reportagem sobre imigrantes latinos em Manhattan. Nada me preparou para o som que viria a seguir. Um estrondo, seco, distante, que fez os pombos voarem em desespero. Olhei para cima. A Torre Norte estava em chamas. Uma fumaça negra se espalhava, desenhando um corte grotesco no céu. Corri para mais perto. E ali, embaixo, centenas de pessoas paravam, apontavam, choravam e ligavam para casa. Alguns diziam que era um acidente, um avião perdido. Outros falavam em bomba. Mas antes que qualquer certeza tomasse forma, o segundo impacto veio. Um avião, ao vivo, diante de mim, rasgou a lateral da Torre Sul como uma navalha flamejante. O céu azul virou fumaça. O dia claro virou guerra. O silêncio virou grito. As pessoas começaram a correr, mas não havia para onde. Eu segurei meu caderno e o microfone, gravando sons, registrando expressões, palavras soltas. Oh, meu Deus, é terrorismo. Meu irmão tá lá. Ambulâncias começaram a surgir, policiais, bombeiros, jornalistas, mas nada estava sob controle. As torres ardendo pareciam colossos feridos, e eu, parado entre destroços e lágrimas, só conseguia pensar: hoje não volto com uma reportagem, volto com o fim de uma era. E o pior, ainda estava por vir. Eram 9h59 da manhã. Estava parado próximo a Trinity Place, tentando transmitir por rádio o que via. A voz do técnico em meu ouvido dizia: "Você está ao vivo, fale o que está acontecendo." Mas como colocar em palavras o fim do mundo? Vi pessoas sujas de sangue, vi um homem de terno carregando uma mulher descalça nos braços. Vi olhos perdidos, celulares mudos, mãos tremendo. E então, um som. Como um rugido vindo das entranhas da cidade. Eu olhei para cima. A Torre Sul começou a cair. Não tombou, ela implodiu, piso por piso, como se tivesse sido sugada por dentro. O concreto virou poeira, o aço fumaça. As pessoas ao meu redor começaram a correr sem direção. Uma senhora caiu na minha frente. Eu a ajudei a levantar, com uma mão segurando o microfone e a outra o braço dela. A nuvem cinza avançava como um monstro. Engoliu a rua, engoliu os carros, engoliu a luz. Quando nos jogamos atrás de uma pilastra de pedra, tudo virou sombra. O ar ficou espesso, difícil respirar. Era como se o próprio pulmão tivesse se enchido de escombros. A única coisa que eu via eram tosses, gritos abafados, sirenes longe demais. Fiquei ali, com o caderno no colo e as páginas manchadas de fuligem. Anotei em letras tremidas: ela caiu. A cidade se ajoelhou. Quando a poeira baixou o suficiente para ver de novo o céu, ele não era mais azul. Era cinza. E em 29 minutos, a Torre Norte também caiu. Não gritei, não chorei, fiquei mudo, como todos. 2 gigantes haviam desabado, e com eles milhares de histórias, vidas, sonhos de futuros. Vi bombeiros entrando nos escombros, sem pensar, sem medo. Vi pais ligando para filhos, vi colegas procurando seus chefes, vi policiais parando para rezar. Uma menina de 9 anos, suja de cinzas, perguntou ao meu lado: "Foi um filme?" E ninguém respondeu. Porque nem os adultos sabiam mais em que mundo estavam. Havia algo estranho naquele chão. Cada passo era como pisar em uma mistura de papel queimado, concreto moído e coisas que não ouso nomear. A cidade, aquela cidade que nunca dorme, parecia agora estar em coma. Eu saí da sombra do edifício onde me escondi durante o colapso e caminhei em direção ao Marco Zero. Ninguém me parou. Não havia mais rotas de acesso, nem policiais orientando o trânsito.
As sirenes eram constantes, mas vinham de todas as direções ao mesmo tempo, como se a cidade inteira estivesse chorando em código. Um bombeiro passou por mim coberto de fuligem, os olhos vermelhos de cansaço e dor. Ele não me viu. Ou talvez apenas não tivesse mais o que ver. Em cada canto, grupos se formavam. Gente sentada nas calçadas, homens de gravata dividindo água com faxineiros, enfermeiras improvisando curativos com lenços de papel. Um padre caminhava entre os corpos cobertos por lonas cinzas, rezando em silêncio. Eu entrei num dos centros de atendimento improvisados na escadaria de uma igreja. Lá dentro, o caos parecia organizado por instinto. Médicos sem jaleco, voluntários sem crachá. Uma mulher distribuía pães com geleia. Um jovem anotava nomes de desaparecidos em folhas soltas. Você viu minha irmã? Alguém tem sangue tipo O negativo? Tem água? E entre essas vozes, a minha ficou muda. Eu apenas observava, registrava. Anotei num canto da página. O mundo está em ruínas, mas os laços continuam. Na entrada do hospital Bellevue, 2 paramédicos choravam. Não sabemos mais quem salvar primeiro. Foi nesse momento que notei que Nova York não era mais uma cidade, era uma cicatriz viva. Mas mesmo ali, entre as ruínas, havia gestos de resistência. Um idoso oferecia lenços aos bombeiros. Uma senhora segurava a mão de uma jovem desmaiada. Até um músico, de rosto sujo e dedos tremendo, tocava saxofone encostado num hidrante. Era uma melodia triste, mas viva. E naquele som, entre escombros e luto, ouvi uma verdade silenciosa. Ainda estamos aqui. Os dias seguintes foram uma mistura de neblina e vigília. Dormia pouco, comia quase nada. Passava o tempo entre hospitais, igrejas, praças e grupos de apoio montados em tendas improvisadas no Central Park. Nova York estava suspensa no tempo. A poeira ainda pairava no ar como se as torres estivessem caindo em câmera lenta dentro da memória de cada um. Fui até a Union Square. Lá vi um muro coberto de retratos. Centenas, talvez milhares. Procura-se. Desaparecido. Última vez visto no 105º andar. Flores murchavam ao lado de velas, ursinhos de pelúcia, bilhetes escritos com letra infantil. Papai, volta. As pessoas passavam ali e paravam como se estivessem num santuário. Ninguém falava alto. Ninguém apressava ninguém. Era como se o tempo estivesse de luto também. Em frente à estação de metrô da Fulton Street, uma senhora me ofereceu uma fita preta. Pelos que não voltaram. Amarro no braço. E sigo andando. O mundo já não era mais o mesmo. Nos aeroportos, soldados. Nos noticiários, mapas do Afeganistão. Nos olhares, medo. Medo do que mais viria. Medo do próximo avião. Medo do que já estava entre nós. Escrevi em meu caderno. Não foi apenas um ataque. Foi uma mudança de pele. A palavra terrorismo deixou de ser conceito e virou presença. Lembro do presidente falando à nação, das lágrimas no Congresso. Mas o que me marcou foi um menino em frente ao Ground Zero, segurando a mão do avô e dizendo: "Eles vão construir de novo, né?" O avô respondeu: "Sim, filho, mas não vai ser igual." E é isso, não é. Os prédios voltarão, a cidade se erguerá, mas as almas, essas levarão muito tempo. E algumas, nunca. Eu sou o repórter do tempo. E naquele dia, em Nova York, eu não vi apenas 2 aviões derrubarem 2 edifícios. Eu vi o mundo perder a inocência e nascer de novo entre as cinzas, mais cauteloso e talvez mais unido.